Porque eu, quando era mesmo criança, tipo 7, 8 anos, queria ser era nadadora olímpica, porque eu fazia natação de competição e tal, e não queria nada com a literatura. A literatura depois é que colocou-se no meu caminho e foi a partir daí que tudo se foi desenvolvendo. Mas foi uma sensação inacreditável. Estive na Feira do Livro do Porto, lá no stand da editora. Depois tive um convite que me deixou ainda... Foi assim, tipo um sonho, assim, que eu nunca tinha sonhado, mas foi um sonho poder realizá-lo, que foi o convite para ir expor o meu livro no Salão do Livro em Genebra. Uau! Com 27 anos, com o meu primeiro... nessa altura eu lancei o livro com 22, mas fui para Genebra com 27. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa oportunidade? Foi uma loucura, no sentido literal da palavra. Eu não estava a acreditar, porque eu era uma miúda nova. Normalmente os escritores que vão para esse tipo de eventos já são engajadíssimos, já têm os currículos feitos, uma carreira muito promissora, e eu estava a começar. Então cheguei a Genebra muito acarinhada por todos. Era um stand de literatura portuguesa e brasileira, de autores de língua oficial portuguesa, mas maioritariamente escritores brasileiros de vários pontos do Brasil e de Portugal. E então eu fiquei super contente, porque quando lá cheguei, que foi um sonho, escritores do mundo inteiro, muitas palestras, muitos seminários, muitos contactos. Foi assim uma coisa... Eu nem tenho palavras ainda hoje quando penso nas sensações que vivenciei lá, porque eram emoções maiores que eu. E fiquei super feliz por isso, e foi uma sensação e um prazer gigante ter privado com tantas pessoas que eu hoje em dia admiro muito. Então, e depois? Depois de Genebra, o que é que aconteceu? Depois de Genebra publiquei o segundo livro, de poesia também, já com uma maturidade do que é que queria fazer. Era um entendimento diferente do que mandar, como é que acontece. Até porque tive 7 anos sem publicar um livro, porque precisei desse tempo de maturação também para evoluir, ganhar identidade literária e também para crescer um bocadinho, né? Porque com 22 anos nós somos umas gaiatas, não sabemos nada da vida. Entretanto, com 28 anos publiquei o meu segundo livro, de poesia também, o No Avesso das Palavras. Mas dessa vez foi tudo diferente. Eu quis fazer uma turnê e quis organizar tudo para perceber como é que funcionava o outro lado da escrita. E então fiz uma turnê em que fui para várias escolas, fui para bibliotecas, livrarias, e organizei tudo sozinha, para perceber o público... Trabalho, para ter um bocadinho de trabalho. Exatamente, mas foi uma experiência que eu gostei bastante, confesso. Não só da parte criativa de escrever o livro, mas também gostei da parte de organizar a turnê e de gerir muito bem aqui os sítios onde eu ia, os convidados que eu iria convidar para apresentar o livro. Essas coisas todas, foi um trabalho muito interessante também. No terceiro livro, já a coisa foi diferente, porque... No final de eu terminar, nesse dia, curiosamente, estava eu a apresentar o meu livro, a fechar a turnê em Évora, na livraria, na extinta Dom Pepe, quando recebi uma mensagem do hospital a dizer que a minha consulta da obesidade tinha sido marcada. Ou seja, eu já nem sabia o que é que estava a fazer em Évora, a apresentar o livro, confesso, porque caiu tudo. Eu fiquei muito bem sem perceber, fiquei ali uns minutos fora de órbita, porque eu tinha tido um acidente de trabalho no verão e fui para o hospital para resolver o problema. E na altura o cirurgião que me atendeu no hospital recomendou-me, perguntou-me se eu não queria ir para a consulta da obesidade. E eu na altura já me tinha inscrito no curso de estudos portugueses em Lisboa, na faculdade, para continuar a minha formação académica. E já tinha feito o primeiro ano. Ou seja, no segundo ano aconteceu a metamorfose de aceitar a proposta do doutor e ir às consultas da obesidade para fazer cirurgia, para tratar o meu problema de saúde, e então a minha vida deu uma cambalhota de 180 graus. Foi tudo o que eu tinha programado fazer, foi tudo colocado em stand-by. O curso, a vida pessoal, a vida familiar, tudo. Foi tudo posto em stand-by. E então, na altura, eu estava a acabar de escrever o meu primeiro romance, para lançar, né, porque depois de tanta poesia, estava na altura de escrever um romance e a tirar-me para as editoras grandes e ter outro tipo de suporte a nível de dinamismo literário e outras coisas mais. E então estava eu a escrever o romance e disse, não, eu não tenho cabeça para fazer isto agora não dá. A minha avó
como ela conhecia-me muito bem, disse: mas porquê que tu não escreves um livro mais leve, que não te exija tanta disciplina e tanto método, e enquanto não és operada, e isso mantens-te entretida e fazes as turnés e tal. E na altura a minha avó disse-me aquilo pareceu-me super absurdo. O que é facto é que ela tinha razão. E então, 3 meses depois dela ter esta conversa comigo, organizei os textos todos que tinha, entre 2016 e 2018, e mandei para 3 editoras. Naquela de alguma vai ter que pegar em mim. A pensar, eu pensando isso. Quando eu já tinha assinado contrato com a Lua de Marfim, houve outras editoras que me responderam aos mails, mas aí já tinha assinado, então lancei o meu último livro, O Espelho da Medusa, que refletia toda esta metamorfose na minha vida. Estas mudanças todas. Sim. Escrevi o livro, tinha poesia para os fãs de poesia e tinha prosa poética também na parte final. E foi um livro que foi assim um divisor de águas na minha vida, porque com esse livro eu atingi o meu sonho de adolescência, que era lançar o livro na FNAC. E então fiz as FNACs. E nesse dia, e sinto-me muito grata à vida, porque felizmente realizei o meu sonho 15 dias antes da minha avó falecer. E então eu sinto-me tranquila e muito grata porque ela estava cá e presenciou o meu momento e o meu sonho concretizado. E ela sempre foi uma pessoa que me apoiou muito ao longo de toda a minha vida. E sempre me incentivou, mesmo quando eu dava as quedas, não é? Porque nenhuma vida de sucesso... é linear. Exato. Claro. E então ela sempre esteve comigo ao meu lado, a levantar-me e a incentivar-me para eu ir para a frente. E quando eu atingi a FNAC e quando o meu editor me disse: não, olha, vamos lançar o teu livro na FNAC, eu fiquei tipo, não sabia bem o que é que estava a acontecer, confesso, e no dia estava super emocionada, não conseguia muito bem falar. Até tive sorte porque levei um cantor lírico para cantar e um pianista para me acompanharem, o Jaime Varela e o Tiago Tortaro, para tocarem durante a apresentação do meu livro, porque eu não conseguia muito bem falar. Estava extremamente emocionada e não conseguia falar muito bem. E levei a autora do prefácio, a Dulce Domingos, também, que é como se fosse uma mãe para mim, que ela é uma apaixonada pela literatura, pelo teatro. Então convidei-a na altura para prefaciar o meu livro e tivemos ali todos na FNAC, que foi uma festa. Mas eu não conseguia caber em mim de tanta emoção e de tanto sonho realizado. E depois fiz o resto das FNACs, fiz o resto da turnê, pronto, cessei o ciclo. Entretanto, ainda durante este processo todo, já eu estava com a literatura descansada, entretanto, o maestro, o Gonçalo Lourenço, desafia-me para escrever um libreto. Logo eu, que nunca tinha escrito ópera na vida, apesar de adorar. Adoro ópera, gosto muito das óperas italianas e das óperas dramáticas. E eu disse-lhe: olha, eu nunca escrevi um libreto, eu não sei como é que isso se faz. Mas vamos lá. Mas ok, bora, siga. E então ele disse-me: olha, eu só preciso que tu me envies uma sinopse. Manda-me uma sinopse de ideias que tu tenhas, porque eu escrevi teatro entretanto. Mas as peças estão na gaveta ainda, mas ainda é cedo, em breve, ainda é cedo. Ainda é cedinho. E então escrevi assim uma sinopse completamente fora da caixa. Abordei o tema da escravatura sexual feminina e do tráfico de mulheres. Um tema completamente fora da caixa para a ópera, que tem sempre aqueles temas eternos do amor, da saudade, da morte, enfim. E então mandei-lhe a sinopse, não estava eu à espera que ele aceitasse, porque eu enviei-lhe o e-mail e fiquei assim: bem, ele deve achar que eu sou maluca. E então não estava à espera que ele me respondesse sequer, porque havia muita gente a fazer o mesmo que eu, né? A enviar sinopse e depois ele decidiria o que queria fazer. O que acontece é que ele 3 dias depois respondeu-me. Disse: olha, adorei a tua ideia, escreve, que depois a gente vamos fazer isto. E eu fiquei tipo, nem quero acreditar numa coisa destas. E então tive um ano a trabalhar neste libreto. Porque foi um ano em que eu tive que estudar muito, tive que ler os libretos. É diferente, sim. É uma coisa a nível da escrita, a nível da musical, porque hoje em dia na ópera contemporânea já não se escrevem com recitativos, escrevem-se apenas os diálogos e as áreas, que é o que faz a ação andar para a frente. E pronto, e depois acertámos os pormenores do que queríamos, e foi muito curioso porque o Gonçalo a trabalhar comigo foi um querido, porque ele nunca me bloqueou o meu processo criativo. Quanto mais ideias eu tinha, ele deixava-me livre para eu poder criar. Fluir, sim. E isso, para
mim foi uma maravilha, porque eu não gosto, acho que qualquer autor que esteja a criar um projeto não gosta de se sentir privado, apesar de ter, claro, algumas diretrizes, não gosta de se sentir privado e bloqueado. E o Gonçalo deu-me total liberdade para poder criar e foi uma maravilha. Trabalhámos durante um ano, 13 meses juntos. Ele agora está a escrever a música e depois agora já está o libreto nas mãos do maestro. E depois vamos ver ao vivo. E depois vamos ver o que é que a vida nos reserva, digamos assim. E o blog? O blog Como é que isto surgiu? Eu estava muito farta de não fazer nada. Exato, eu já estava farta do ócio, portanto. E acabei por criar um blog porque eu não tinha noção que eu era uma pessoa doente. Ou seja, eu nunca vi a obesidade como uma doença. Sou sincera, eu sempre tive peso a mais. Obviamente que depois aumentei o peso quando fui para a universidade. Metamorfose da vida, o crescimento e tal. E então nunca vi uma mulher, um homem gordo como uma pessoa com uma doença. Ou seja, isso para mim, ok, isso é uma condição, tal como se calhar as pessoas que sofrem paralisia, que é uma condição, mas não é. A obesidade é realmente uma doença e foi preciso eu estar nas consultas para me tratar, para eu ter a noção disso. Porque na minha primeira consulta, eu sou uma pessoa muito descontraída. Eu cheguei ao hospital, lembro-me do dia, cheguei ao hospital e quando entrei para a sala de espera, para a minha primeira consulta, eu vi pessoas doentes. Ou seja, a obesidade aí já estava transformada. Eu parecia a ala psiquiátrica de um hospital. Pessoas com um olhar apático, perdidas, sorumbáticas, enfim, aquela energia de doença deu-me assim uma chapada de luva branca. Sim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu a pensar, eu não sou assim, mas se calhar sou. E então foi o facto de eu me ter confrontado com esta realidade que mudou a minha perspectiva de ver as coisas. Entretanto, entrei para dentro do consultório com o cirurgião e ele perguntou-me, Rita, então o que é que a move aqui para vir fazer esta consulta e para aceitar o tratamento? E eu fui muito sincera e direta com o doutor. Disse-lhe, doutor, eu daqui a 45, 50 anos vou ganhar o Nobel Literário. Portanto, eu preciso caber dentro do avião para ir a Estocolmo buscá-lo. Foi a minha reação, a minha resposta a ele. E ele perguntou, mas você está a brincar ou está a falar a sério? Eu disse, não, eu estou a falar a sério. Porque eu estive em Genebra em 2013 e já tive que levar o cinto cor de laranja, que é o cinto de emergência para pessoas que não caibam dentro do cinto normal. Eu não conseguia atuar o cinto do avião por 2 dedos. Então tive que levar o outro cinto, pronto. E então eu disse-lhe isso, não é assim, se eu em 2013 a continuar a engordar desta forma, quando eu chegar assim, daqui a 50 anos eu não consigo caber dentro do avião para ir buscar o meu Nobel. E disse-lhe isto. E o médico começou-se a rir, mas depois conversámos sobre tudo isto e pronto, e depois iniciámos todo o processo de metamorfose, com exames, com consultas com uma equipa multidisciplinar. Aliás, neste momento eu tenho um hospital inteiro a trabalhar para mim. É o cirurgião, a psicóloga, a nutricionista, o cardiologista, a pneumologista, enfim, tudo a trabalhar para mim, para eu recuperar a minha saúde. E onde é que entrou aqui o blog assim muito rapidamente, que o tempo corre? O blog entrou porque eu estava louca e não precisava, e não conseguia perceber, eu precisava de partilhar a minha história. Não que eu queira ser um modelo para alguém, mas eu precisava de fazer uma chamada de atenção para as pessoas estão lá fora, que estão na mesma situação que eu e não se apercebem? E não se apercebem da realidade delas. Porque isto não é nós ficarmos magros para sermos bonitos. Isto não é um problema de estética. Isto é um problema da saúde. Porque a obesidade é a mãe das doenças todas. Porque depois atrás da obesidade vem os diabetes, vem o colesterol, vem o ácido úrico, vem os problemas nas articulações. A obesidade vai buscar todas as outras doenças. E então é importante nós travarmos isto e tratarmos-nos para recuperarmos a saúde e voltarmos a estar bem connosco próprios e depois, claro, com os outros. O blog criei-o precisamente por isso, para eu conseguir partilhar a minha história e de um modo muito simples ajudar as outras pessoas, porque eu não quero ser um ídolo para ninguém, mas se eu conseguir ajudar alguém a recuperar a própria saúde e a fazer alguma coisa... E a recuperar a vida, acima de tudo. Exato, exato. Eu já me vou sentir super feliz e super grata.